estamos de volta com Bom para Todos. A importância da educação ambiental e de políticas públicas voltadas para a preservação e sustentabilidade. Este é o tema do nosso programa de hoje. E você já mandou sua pergunta? Então participe, o Facebook é facebook.com/redetvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Carlos Henrique Andrade de Oliveira. Ele é professor e consultor ambiental. Carlos, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço o convite e espero contribuir aí com os ouvintes. Carlos, eu gostaria de saber em primeira mão, qual é a sua, como você vê a política nacional de educação ambiental? É importante? Por quê? Fundamental. Fundamental porque a educação ambiental, fazendo parte da educação, ela é um instrumento de cidadania. Então, quer dizer, quando você trata, né, como nós vimos aí nas entrevistas, né, nas entradas iniciais, você está trabalhando com aspectos comportamentais, de hábitos, né, das pessoas no cotidiano e que a nossa vida em sociedade tem gerado uma série de problemas, né, de caráter ambiental e que esses problemas acabam se revertendo sobre nós mesmos, né, sobre a nossa qualidade de vida. E ainda existe, na sua opinião, uma certa relutância das pessoas em aceitar esse conceito? Sim, a gente tem uma série de aspectos. Você pensar, por exemplo, na questão de resíduos sólidos, né, do descarte, do lixo, né, dos resíduos que são gerados, isso deve partir desde o início, né, desse comportamento da pessoa na hora de escolher um produto, né? Até outras coisas que as pessoas não gostam de uma árvore na frente da sua casa porque vai cair folha e assim por diante. Ou né? seja, deve começar mesmo na pré-escola. Sim, dentro da é escola. uma das possibilidades, né? Quer dizer, no formal, mas também por toda a comunidade, pelo trabalho da própria sociedade nesses esclarecimentos. Exatamente sobre isso é a dúvida que a Estela tem. Vamos ouvi-la. A educação ambiental é obrigatória na grade escolar e isso já é suficiente? Sim, ela é obrigatória, né, como está pela própria legislação, ela é transversal, né, ela ultrapassa, não é uma determinada disciplina, né, que se chama educação ambiental, e esse conteúdo deve perpassar, então, a saúde, a matemática, a educação, né, também as ciências, né, principalmente, mas até né, a matemática, coisas que a gente nem imagina que possa haver, mas existe, né, porque se a gente pensar na questão ambiental como um todo, ela é feita por ciclos. Né? Então, E já é adotado isso nas escolas? Algumas sim, outras não. Eu acho que ainda não houve uma institucionalização da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Você tem algumas iniciativas, às vezes até de escolas, né, que adotam programas e projetos específicos, até de horta, né, de coleta seletiva e etc., e até também numa relação mais próxima com a comunidade, mas, de fato, o Programa Nacional, né, ou a Política Nacional de Educação Ambiental, ela ainda precisa avançar bastante aqui no país. Vamos ouvir mais uma pergunta. Qual o papel dos pais para ensinar a educação ambiental dos filhos? Desde o início, né, da capacidade, né, intelectual, do desenvolvimento da capacidade intelectual das crianças, ela já começa a internalizar algumas coisas que são importantes, né, para o seu comportamento e também de conhecer o meio com o qual ela convive. Né? Então, da não agressão aos animais, né, quer dizer, uma série de questões que fazem parte ali, né, do escopo, do conteúdo de uma educação ambiental, são importantes. E aí, logicamente, com as crianças a gente consegue avançar muito mais, né? Sobre campanhas publicitárias é a pergunta que a Cris te fez. Então, eles falam bastante sobre meio ambiente, essas coisas, mas você acha que faltam campanhas ambientais nas escolas, na mídia mesmo? Falta muita orientação, muito esclarecimento de caráter correto, né? Quer dizer, de passar essa informação para a população, né? Até nos hábitos de consumo, como a gente falou. Né? Se a educação ambiental está trabalhando com hábitos e comportamentos, né? Quer dizer, a mídia ela é fundamental nesse processo. Né?
Então, o próprio CONAR, né, aquele Conselho Nacional de Autorregulamentação, ele já estabeleceu algumas regras em relação a fugir dessas propagandas, né, ou dessas peças comerciais que levam ao engano, né? Então, da não poluição ou da não agressão. Mas isso, de fato, a gente ainda tem muita peça, né, publicitária ainda com grandes erros, né, grandes equívocos e que levam a um entendimento equivocado da população, né, do baixo impacto de determinado produto, né, ou dos benefícios que aquele produto poderá gerar. Chegou uma pergunta aqui da internet do Fábio Vilares. Ele diz o seguinte, que ele faz universidade no Mackenzie, ele faz arquitetura e lá ele não vê nada em relação ao meio ambiente. E o que ele poderia sugerir para que melhorasse essa questão dentro da universidade? Você pode ser um instrumento de melhoria dessas condições. Um arquiteto, né, trabalhando com a edificação, né, com um bairro, com uma localidade, é fundamental que tenha no seu espaço melhorias, né, até como dispositivos, né, de coleta seletiva no seu espaço, de combate ao desperdício de água, de energia, melhor eficiência das edificações. Então, se é uma escola de arquitetura, né, ela deveria, inclusive, já ter esses dispositivos no seu próprio local e você deve, então, também, né, estimular e cutucar os seus professores para que essa abordagem seja feita ao longo do curso, né? Quer dizer, é fundamental que um arquiteto tenha esse tipo de informação na sua formação, desde já. Carlos, e por falar em arquitetura, hoje a gente ouve falar bastante em questão da arquitetura sustentável. Sim. Não é mais uma coisa para poucos, isso já está vindo à tona. Verdade. Mesmo dispositivos até econômicos, né? Se você pensar na energia solar, ela era caríssima, né? A coisa de 7, 8, até 10 anos, né, atrás. E agora não, essas tecnologias já têm sido desenvolvidas, massificadas e o preço tem ficado mais acessível. Não é mesmo? Agora, de qualquer forma, a gente deveria ter também incentivos, né, considerando a característica do Brasil, que né, os próprios institutos, né, instituições de pesquisa, já dizem, demonstram, né, quer dizer, aqui de Minas Gerais para cima, né, quer dizer, você tem um alto índice de insolação. Então, o próprio governo, né, nas suas políticas, deveria incentivar isso. Então, por exemplo, né, ao invés em localidades pequenas, né, mais isoladas, por que não implantar toda vamos dizer, uma fazenda, né, de energia solar para captação e abastecimento, ao invés de você ficar com esses grandes linhões, né, essas linhas de alta tensão percorrendo todo o território do Brasil, que na verdade também desperdiça energia ao longo desse caminho todo. E também tem energia eólica. Claro, as mais variadas modalidades, né, de geração de energia a gente tem aqui no Brasil. Com certeza. Então a nossa capacidade de ter uma matriz energética diversificada é bastante grande. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu acho assim que o fato de multar as pessoas na rua por não jogar lixo, acho que não é suficiente, porque não é porque as pessoas vão ser multadas que elas vão deixar de jogar lixo. Elas jogam lixo na rua porque a rua já está suja. Então eu queria saber se você não achava que ia resolver mais se tivessem mais pessoas contribuindo tanto com a limpeza da cidade com questão ao lixo, quanto com a limpeza visual da cidade, pichação, prédios abandonados, essas coisas. Ninguém joga lixo no shopping porque dá uma sensação de limpeza e você não quer estragar aquilo. Agora a rua já parece suja. Você tem razão, mas eu acho que em parte, né? Quer dizer, porque assim, tudo parte de nós, né? Quer dizer, nós somos cidadãos e a gente deve cuidar da nossa casa. A cidade é nossa casa. Aposto que a casa de todos nós é mais limpa do que a rua que está ali na frente, né? Então, se a gente começasse com cuidados pequenos, de cada um varrer, né, a porta da sua casa, a frente da sua casa, certamente a gente não precisaria ter varredores, né, todos os dias varrendo as ruas. Agora, de qualquer forma, também, né, aquele dilema do ovo ou da galinha, né? Quer dizer, você suja porque a cidade já está suja, né, e não cuida porque ninguém cuida.
Agora, então, a gente deveria ser proativo, né, e buscar uma alternativa e uma atitude mais proativa também, mais positiva, no sentido de contribuir com a limpeza da cidade. Então, todas essas coisas, né, e acho que também em termos de sociedade, né, aí já são aspectos de geografia humana, de, né, sociologia, mas a gente deixou de respeitar e de ocupar o espaço público, né? Quer dizer, todos nós nos trancamos, né? Colocamos muros altos e grades e deixamos de conviver no espaço público. Isso se reflete claramente na degradação desse espaço, né? Então, nas praças, nas ruas, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar para as ruas, né? Quer dizer, assim como as manifestações, mas a gente tem que se apropriar do espaço público, porque, como o próprio nome diz, o espaço é público, né? É de todos nós. Então, devemos fazer isso para que aí todos nós possamos cuidar da nossa cidade. E agora vamos ouvir o Carlos. Como esse tema deve ser trabalhado com as crianças menores? Com as crianças menores, Carlos, né, o Xará, é com brincadeira, né? Eu acho que nada melhor do que a brincadeira para que a gente possa passar valores, começar a construir, né, conceitos, e fazer com que a criança também passe a gostar de algumas coisas ao conhecer, né? Com certeza. Aquela coisa, não gosto de brócolis, eu não gosto, né, de abobrinha, não, mas já experimentou, né? Então vamos trabalhar com isso, mas com as crianças, né, de menor idade, certamente com atividades lúdicas e com brincadeiras. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Então participe, facebook.com/RedeTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Até já!